Muito bom dia, senhores deputados. Cumprimento também os serviços. Cumprimento o Dr. João Golão, Diretor-Geral do SICAD, Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do SICAD. Vou estar aqui para duas audições seguidas. Uma a requerimento do PSD, a primeira, sobre a situação das regiões autónomas referidas no relatório anual referente a 2001, sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências. As duas têm o mesmo grelha e, portanto, escuso-me de repetir na segunda audição. O Grupo Parlamentar requerente dispõe de 4 minutos, com uma resposta imediata da sua parte, Sr. Diretor-Geral. Depois, cada Grupo Parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta em bloco, havendo ainda a hipótese de uma segunda ronda de 1 minuto para uma resposta em bloco. Vamos então dar início a esta audição, se me permitem, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Muito obrigado. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em especial os convidados, o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso. Agradeço a presença, bem como os colegas e todos os colegas da Assembleia, deputados e serviços de apoio da Comissão. Dividirei os 4 minutos aqui em 2 blocos, um mais pequeno e depois um outro maior, mais extenso. Sr. Doutor, conhece o impacto dos fenómenos das novas substâncias psicoativas, e aqui vamos tentar nos concentrar nesta componente da toxicodependência nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Reconhece que a situação que é vivida em alguns locais, como o centro do Funchal, ou outros na região em que se concentram mais pessoas em contexto vulnerável, entre os quais os sem-abrigo, esteja a pôr em risco a segurança desses mesmos locais, afetando o normal funcionamento destas comunidades. Gostaria, se pudesse nos explicar aqui o que é que distingue a situação que se vive nos territórios insulares do que ocorre em Portugal continental, em termos de padrões de prevalências de consumos destas substâncias, e se tem acompanhado as políticas do Governo Regional da Madeira em matéria de comportamentos aditivos e dependências, e que, se sim, que comentários lhe apraz fazer. Muito obrigada. Tem que ser os 4 minutos de seguida, Sra. Deputada. Tem que fazer, dispõe de 4 minutos, não é pergunta-resposta. Faça favor. Então, sendo assim, passava depois a outra parte, o outro módulo seria mais do âmbito nacional, isto é, que medidas é que o SICAD, como ponto de foco nacional, e no que concerne também às NSPs, tem feito, o que é que tem desenvolvido e implementado e quais são os impactos que tem sentido, do ponto de vista também da prevenção, que tipo de trabalho é que está a ser feito. Gostaria também, se possível, que nos falasse aqui um pouco do mecanismo europeu do alerta rápido das drogas, porque nesse mecanismo há uma diretiva comunitária, como sabe, que estabelece o período máximo de 6 meses para os Estados-membros editarem, atualizarem a lista de drogas à lei nacional. E sabemos também que, sistematicamente, este prazo não é cumprido, e gostaríamos de saber o porquê, quais são os constrangimentos que são sentidos. E se nos pode explicar como funcionam os procedimentos de toda esta panóplia de regulamentação que rodeia estas áreas, até aqui à Assembleia da República, porque a percepção é que aqui internamente as coisas até são céleres, mas demora muito tempo a que os processos cheguem aqui para entrada nos processos legislativos. Se sabe ou se nos pode identificar mudanças na área social, da educação, da saúde em particular, porque estamos na Comissão da Saúde, da segurança, do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro, que vê como medidas importantes, mudanças importantes para alterar o estado da situação a nível nacional. E é isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Para responder, dispõe de 4 minutos, Sr. Diretor-Geral. Dr. João Golão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por nos chamarem aqui e nos darem a oportunidade de discutir alguns destes temas tão importantes para, enfim, no todo nacional, mas no que diz respeito a esta audição, com particular incidência na situação nos territórios insulares. De facto, por comparação com aquilo que constatamos, enfim, dos dados disponíveis relacionados com o uso de substâncias psicoativas no todo nacional, há uma nítida preponderância da utilização de novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas, por comparação com o continente. Diria que os motivos dessa preponderância não são para nós claros. Em determinado momento colocava-se a questão da eventual dificuldade de abastecimento, perdoem-me a expressão, das drogas clássicas nos territórios insulares e, por essa via, eventual produção local das substâncias. De qualquer forma, não temos a evidência de que isso aconteça e as autoridades locais, como sabem, o CICAD, sendo um organismo do Ministério da Saúde dedicado aos comportamentos aditivos e dependências, não tem, no entanto, uma jurisdição que abranja as regiões autónomas. Portanto, na definição de políticas, nomeadamente na elaboração de planos estratégicos, planos de ação, etc., as regiões autónomas gozam de vasta autonomia. De qualquer forma, estamos cientes, eu próprio tenho tido a preocupação e tive a honra de ser convidado por autoridades locais, nomeadamente da Madeira, para me deslocar ao território e constatar e interagir com autoridades locais. E, de facto, essa preponderância das novas substâncias psicoativas, genericamente designadas como Bloom ou Miau-Miau, englobam um enorme número de substâncias. Aliás, é sabido, senhores deputados conhecem a realidade da produção sistemática, diária ou semanal, pelo menos, de novas substâncias que vão sendo lançadas no mercado, às vezes com pequeníssimas alterações moleculares sobre substâncias eventualmente já conhecidas e até classificadas e incluídas na lista de substâncias cuja utilização ou cuja comercialização é criminalizada, via da inclusão nas listas anexas ao Decreto-Lei 15 de 93, mas ainda assim há aqui um jogo de gato e o rato, perdoe-me a expressão, porque a produção de novas substâncias, com uma ligeira alteração num qualquer radical, na fórmula química, faz escapar a esse controle e a essa classificação. E há aqui sempre uma janela de oportunidade para as entidades que as comercializam, até que as autoridades reajam por via do acionamento do sistema de alerta rápido, que sendo rápido não é imediato, tem sempre algum delay, e que haja o desencadear, de facto, da avaliação dos riscos, que é uma parte fundamental de todo este processo, tendente à classificação, a eventual elaboração de propostas de inclusão nas listas anexas às convenções da ONU, isto no âmbito da Comissão de Narcóticos das Nações Unidas, e depois a transposição para o plano jurídico dos diversos Estados que integram as Nações Unidas. Há aqui um outro mecanismo que tem a ver com a diretiva que a senhora deputada citou, da União Europeia, mas eu diria que o fundamental é aquilo que decorre das aprovações de inclusão nas listas anexas às convenções por parte da Comissão de Narcóticos das Nações Unidas. As autoridades, nomeadamente da região autónoma da Madeira, têm manifestado a sua preocupação e o seu desagrado pela demora que todos estes procedimentos encerram. A proposta recentemente apresentada, que francamente não sei em que ponto está, se foi adotada, preconiza que a transposição para a ordem jurídica nacional ocorra no prazo máximo de 6 meses. Seria muito bom que assim acontecesse, seria desejável que assim acontecesse, contudo, eu temo que os procedimentos, até internos
e as consultas às diversas entidades que são necessariamente ouvidas, nomeadamente nós próprios, CICAD, mas também o Infarmed, Polícia Judiciária, etc. Há uma série de entidades. E também porque algumas destas substâncias ou dos seus precursores podem eventualmente ter fins lícitos, isto suscita em algumas situações problemas acrescidos nessa transposição. Muito obrigado, Sr. Doutor. Depois terá duas oportunidades, pelo menos, de responder às questões ou se deixou alguma coisa agora, responderá. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco César, faça favor, 4 minutos. Muito bem. Bom dia a todos, Sr. Presidente. Cumprimentar o CICAD, o Dr. João Olá. Eu sou deputado eleito pela região autónoma dos Açores. Este é um problema comum às regiões autónomas, mas como bem conhece o relatório, percebe que a realidade na região autónoma dos Açores ainda é pior que a da Madeira. Muito pior. Aliás, em todas as substâncias que estão aqui analisadas, o que nós verificamos é que na região autónoma dos Açores o consumo de droga é verdadeiramente um problema que está bastante acima da média nacional, inclusive acima da região autónoma da Madeira. Não só naquilo que vulgarmente se chamam drogas sintéticas. As drogas sintéticas, neste momento em São Miguel, na ilha de São Miguel, e em algumas outras, já lá vou, são verdadeiramente quase um problema de saúde pública. O tráfico está descontrolado, está junto às escolas e como sabe muito melhor do que nós, são um tipo de substâncias que podem afetar quase irremediavelmente muito os indivíduos que a consomem. Estamos a falar de crianças, em muitos casos. Estamos a falar de crianças. E, portanto, este é talvez o maior problema que a região autónoma dos Açores tem neste momento. Nós sabemos que as competências da prevenção, do tratamento, da abordagem, que não é que está relacionada com as forças de segurança, é da exclusiva responsabilidade da região autónoma dos Açores. Mas eu temo, e retirando aqui qualquer ilação política, porque não é isso que nos interessa, porque as responsabilidades que este Governo tem são necessariamente as responsabilidades que o anterior também tem, eu temo que nós sozinhos não consigamos resolver o problema. Porque é verdadeiramente um problema gravíssimo. Aliás, basta ver que os Açores são aqueles que consomem mais. E os números que aqui estão são de 2021, que têm um enviesamento natural por causa da pandemia. Eu, olhando para a realidade açoriana agora, em relação ao do ano passado, posso dizer que nós notamos quase uma duplicação visível nas ruas. Nós fizemos várias abordagens. A primeira é preciso perceber o que se passa. Julgo que era importantíssimo ser feito um estudo, e o Partido Socialista vai fazer esta proposta, e espero que os seus deputados acompanhem, de ser feito um estudo transversal com as entidades nacionais e com as entidades regionais, desde as forças de segurança, ao Ministério da Saúde, a todos que têm responsabilidade nessas matérias, para se perceber concretamente. Mas falando com as forças de segurança, há algo que se percebe. Primeiro, é verdade que no caso das drogas sintéticas é muito difícil, isto é uma espécie de jogo do gato e do rato. Nós andamos sempre atrás, a molécula vai alterando, há essas dificuldades, mas mesmo aí a polícia intervém da melhor forma que sabe. Agora, o que é que nos diz a Polícia Judiciária e nos diz a PSP? Bom, há de facto características insulares que fazem com que o regular abastecimento das drogas tidas como tradicionais não seja um abastecimento seguro, porque às vezes há quebras e há uma transição muito rápida para outro tipo de drogas. Uma das coisas que a PSP nos diz é que, no caso da cannabis, a cannabis, no caso dos Açores, tem um cultivo próprio, chamemos-lhe assim. Portanto, não há uma importação tão grande, há muitas vezes uma produção local. Sempre que a GNR ou a PSP, sobretudo nas ilhas mais pequenas, faz grandes apreensões de cannabis, de plantas da planta, aquilo que nós verificamos imediatamente é um escalar do consumo destas substâncias, com problemas de saúde pública, com problemas de segurança pública, com problemas depois de evacuações médicas, porque
as ilhas não estão preparadas, há certas ilhas que não estão preparadas para um aumento exponencial de casos que pode perturbar propriamente a segurança pública. Portanto, eu queria perceber concretamente qual é a percepção que tem, sobretudo num mercado tão pequeno, que colaboração é que tem tido com a região autónoma dos Açores. Aliás, esta semana, ou a próxima que vem, estreia na Netflix uma série que fala concretamente dos problemas que nós temos, nomeadamente relacionados, não sei se conhece o caso de rapto de peixe especificamente, e do problema da cocaína que teve, que foi gravíssimo, e eu lembro-me perfeitamente disso. Portanto, as regiões autónomas têm um problema grave, e sobretudo a região autónoma dos Açores. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. João Golão, Dr. Manuel Cardoso, bem-vindos a esta Comissão, mais uma vez. A última vez que estiveram cá foi para apresentar o relatório anual, relativamente ainda ao ano 2021, sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência. E nessa altura destacaram já que, de facto, em muitas situações persistem graves heterogeneidades regionais no nosso país. E nessas notas indicou-nos também que as regiões autónomas, ao que diz respeito a esta situação, têm uma realidade particularmente preocupante. Aliás, destacou mesmo que nas regiões dos Açores, Madeira e Lisboa, as prevalências do consumo recente mais altas, são mais altas, quer na população dos 15 aos 74, como dos 15 aos 34 anos. E sublinhou que, de facto, as novas substâncias psicoativas tinham um aumento muito prevalente, sobretudo nos Açores e na Madeira, por comparação às outras regiões, e daí o Grupo Parlamentar do Chega ter acompanhado este requerimento, e é com muito gosto que vos ouvimos cá hoje, e com muito interesse. De facto, o combate ao consumo das NSP, das novas substâncias psicoativas, tem sido objeto de uma luta muito grande por parte dos governos regionais, nomeadamente do Governo Regional da Madeira, e destacamos que logo em 2012 a região criou uma legislação do Foro Contra a Ordem Nacional, que foi até uma legislação inovadora, e que, decorrente dessa aprovação dessa legislação, foram fechadas muitas smart shops onde se vendiam estas substâncias, e gostava de saber se aqui no continente essa situação continua a existir, se continuam a existir smart shops que vendem estas substâncias, principalmente em Lisboa. No outro dia passei ali no Centro Comercial das Amoreiras, e ao dobrar a esquina das Amoreiras, ao lado da Caixa Geral de Depósitos, existe uma smart shop com folhas de cannabis na montra. Gostava de saber qual é a legalidade dessas lojas na capital do país. Mas, retornando à região autónoma da Madeira, de facto, dentro das suas competências legislativas, procedeu esta legislação, e houve um pequeno controle nessa altura, mas agora existe um recrudescimento dando-nos conta da comercialização destas substâncias ilegais, e isso tem consequência tanto nas admissões hospitalares como nos internamentos psiquiátricos. Nós sabemos que um dos grandes gatilhos para os internamentos psiquiátricos é o consumo da cannabis, e gostava de saber qual é a posição do CICAD quanto ao papel que a cannabis tem no despolutar de surtos psicóticos, como existe na comunicação social. Existe uma ligação, está despendido pela comunicação social, que há um aumento do internamento de surtos psicóticos relativamente ao consumo da cannabis, e gostava de saber qual é a posição do CICAD, tendo em conta até que nesta Casa entraram recentemente projetos de iniciativa legislativa que pretendem liberalizar o consumo da cannabis no nosso país. A infografia que nos trouxe na nossa última audição mostrava-nos que 10% da população portuguesa já tinha consumido alguma droga na vida, e 5% nos últimos 12 meses. E isto aprofundava-se quando realmente se perguntava sobre a cannabis, sobre a cocaína e sobre o ecstasy, e agravava-se também na população mais jovem. Aliás, a cannabis apresentava o consumo mais alto, tendo o seu setor apresentado o valor de 30% para o consumo de cannabis ao longo da vida, 24% nos últimos 12 meses e 14% nos últimos 15 dias. Estes valores agravam-se nas regiões NUT 2 da Madeira e dos Açores, e também
na região do Norte. E o Sr. referiu que o consumo da cannabis também aumentou, tem vindo a aumentar desde 2016, 2017 e mostrou gráficos que comprovavam isso mesmo. Ora, tendo feito esta introdução, gostava de lhe deixar 4 perguntas concretas com a tolerância do Sr. Presidente. Primeiro, quais as estratégias e iniciativas que o SICAV está a pôr em prática para combater este aumento e, nomeadamente, os meios que tem à sua disposição, tendo em vista que na última vez que esteve cá nos indicou que as verbas indicadas no Orçamento de Estado ainda não tinham sido disponibilizadas para o SICAD. Em segundo, o SICAD está a desenvolver também programas específicos para tratar estes problemas problemáticos do consumo excessivo de cannabis e também do álcool, que são as drogas mais reportadas pelas ARS. Em terceiro lugar, como é que o SICAD está a trabalhar com as outras entidades para prevenir a dependência das drogas, nomeadamente as ARS? E, por último, vou terminar, Sr. Presidente, quais é que são os resultados esperados pelo SICAD para reduzir os comportamentos aditivos e as dependências em Portugal, nomeadamente na Madeira e nos Açores? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pausada a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, Srs. Deputados e, obviamente, especialmente o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, que estão aqui outra vez na Comissão de Saúde para nos prestar todos os esclarecimentos. E gostava de começar por dizer, e já foi aqui referido, que de facto neste relatório anual de 2021 é claro que persistem diversas heterogeneidades regionais, que são bastante relevantes no que diz respeito aqui aos vários consumos das várias substâncias. E a título de exemplo, porque temos esta audição aqui centrada nas regiões autónomas, os consumos indica o relatório que os consumos de cocaína e de ecstasy aumentaram nos Açores e na Madeira, com aumentos superiores na população entre os 15 e os 34 anos e que se registaram também aumentos mais recentes nos consumos das novas substâncias psicoativas, que já aqui falámos também, em várias regiões, mas em particular, de facto, aqui nos Açores e na Madeira, e mais uma vez mais acentuados nesta faixa dos 15 aos 34 anos. Portanto, aqui o que começo por perguntar, e tendo em conta estas diferenças regionais, como é que estão a ser adequadas as intervenções locais e regionais do combate a este tipo de consumos e se estas intervenções estão a ser devidamente adaptadas a cada uma das faixas etárias, que principalmente é estas que têm os principais aumentos, se de facto estas intervenções, como é que estas intervenções são feitas. Depois, se nos puder dizer, gostaria de saber quantas são as comissões para a dissuasão da toxicodependência que estão em funcionamento nas regiões autónomas, quais são os seus recursos financeiros, quais são os seus recursos humanos e, em concreto, que políticas é que estão a ser seguidas e que têm sido implementadas aqui nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E também, na sua opinião, o que é que poderia ser melhorado também aqui nestas regiões, o que é que poderia ser melhorado e se tem conhecimento de como é que tem sido aqui a articulação entre os vários profissionais no terreno e o Governo regional, como é que isto está a funcionar. Depois, e saindo um pouco aqui mais da informação que consta no relatório, das várias informações, que eu gostava que comentasse aqui algumas observações que nós temos relativamente às regiões autónomas, nomeadamente, e aqui já falámos, que de facto o grande problema que se coloca neste momento é este consumo das novas substâncias, que são drogas que o tratamento sobre os seus sintomas ainda não é totalmente conhecido, até porque nós não temos conhecimento ainda de todas as fórmulas destas novas substâncias. Portanto, o que é que isto significa? Significa que quando os médicos nas regiões autónomas recebem pessoas nas urgências, não existem propriamente protocolos de tratamento já feitos, como existem para as drogas que já são conhecidas. Portanto, gostava que comentasse isto, esta observação. Depois, relativamente também à informação que temos de várias entidades no terreno, ligadas aqui ao tratamento e à prevenção dos consumos, já aqui referiu, de facto atribuem o aparecimento destas novas substâncias à redução do acesso às drogas tradicionais, ditas tradicionais, e que ocorreu principalmente durante os confinamentos. E nomeadamente associam o consumo destas novas substâncias psicoativas à escassez de canabinoides no mercado. Portanto, gostava que comentasse isto, porque de facto sobre esta escassez são referidas
várias apreensões de cannabis e de extratos de haxixe que têm sido frequentes e que leva a uma escassez deste tipo de produtos. Portanto, eu gostava de perceber se de facto é esta escassez neste tipo de produtos que está a fazer aumentar o desenvolvimento de drogas que não conhecemos e que são muito mais difíceis de controlar. Porque, e isto pegando sobre a informação que também temos da Madeira, mas eu já percebi que a situação, entre as várias informações que temos, a situação é bastante semelhante, porque de facto aquilo que nos dizem da Madeira é que referem relativamente a estas novas substâncias os baixos preços, que são muito mais acessíveis às pessoas, portanto, falamos de cerca de 2 ou 3 euros por dose, portanto, as pessoas conseguem aceder muito mais facilmente a este tipo de drogas que são muito mais baratas, que inundam completamente o mercado, que são também referidas que são drogas indetetáveis, que chegam pelo correio. Portanto, eu gostava que comentasse estas observações. Para terminar, Faça favor, vou mesmo Sr. terminar. Também aqui sobre a Madeira, houve uma notícia do Expresso, aqui há uns tempos, que dizia que a cada 2 dias uma pessoa é internada com psicose tóxica. Eu tentei confirmar estes dados da parte e, de facto, como a informação que me chegou foi um bocadinho exagerada, eu queria perceber se estes dados, portanto, prefiro aqui fazer uma pergunta, não deixar os dados que obtive, portanto, gostava de saber se tem esta informação, se este número das 2 pessoas por dia internadas, a cada 2 dias uma pessoa é internada, se estes números estão próximos da realidade e, neste momento, quantas pessoas estão internadas nas regiões autónomas com este tipo de... Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas se tivesse uma noção de grandeza de números. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, também agradecer já alguns dos esclarecimentos que aqui nos foram prestados. De facto, nós estamos a debater uma matéria muito preocupante, está a causar muita preocupação nas regiões autónomas, naturalmente que no continente também existe uma preocupação, mas nas regiões autónomas, devido ao aumento dos casos de toxicodependência, nomeadamente nas chamadas drogas sintéticas, estamos aqui numa situação em que precisamos perceber como é que podemos implementar medidas que possam corresponder e combater este aumento. Parece-nos entender que existe aqui uma perspectiva, nomeadamente dos governos regionais, que vai um pouco apenas em 2 sentidos. Por um lado, numa perspectiva fundamental de ilegalizar as substâncias, por outro lado, numa perspectiva de facilitar os internamentos até agora ditos compulsivos, mais adiante serão tratamentos involuntários. E, no nosso entender, o combate não se fará só apenas na redução da oferta do produto e no tratamento compulsivo. É preciso e é fundamental que se tenha uma intervenção atuar a nível da redução da procura e identificar quais são as causas que potenciam o consumo deste ou de outros tipos, sejam elas drogas ilegais ou mesmo das ilegais. Porque a realidade vem tendo demonstrado que só pela redução da oferta de determinado estupefaciente acaba por, não se combatendo as causas da procura, acaba por naturalmente depois haver consumos que são procurados noutras substâncias, nomeadamente o caso dos canabinoides sintéticos, que são muito potentes e que de facto trazem aqui problemas e preocupações muito grandes e que muitos deles ainda não integram a lista de substâncias psicoativas proibidas em Portugal. Portanto, no nosso entender, importa que se faça aqui tenha uma resposta, que faça, peço desculpa pelo pleonasmo, dos impactos na saúde pública, dos efeitos das medidas que estão a ser tomadas. E, no nosso entender, a grande aposta deverá ser na prevenção. O trabalho preventivo que deve ser feito no combate aos devastadores flagelos humanos e sociais são medidas importantíssimas, mas importa também olhar para aquilo que será em concreto, o que é que medidas podem já ser tomadas e, desde logo, perguntar se alterações nas estruturas de coordenação do combate à droga e às dependências poderão aqui ter
melhorias e poderão ser promovidas. E depois também em termos das respostas públicas, que nestas regiões relativas à prevenção, quer seja da toxicodependência, quer seja do alcoolismo, também será necessário. Portanto, em nosso entender, importa o quê? Importa, desde logo, monitorizar, avaliar, implementar estratégias e, principalmente, medidas que, no nosso entender, devem ser medidas progressistas e de caráter humanista nesta área. Por isso, entendemos que apenas políticas centradas na oferta do produto e no tratamento não serão suficientes, naturalmente não devem ser descuradas, mas aquilo que nos preocupa são, de facto, medidas que reduzam e tenham efeitos sobre as causas e que reduzam a procura. E, nesse sentido, agradeço a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ainda dispunha de 15 segundos. Não, eu digo isto, Sr. Deputado João Dias, é pela primeira vez, não passou o tempo. Faça favor, Sr. Diretor-Geral, Dr. João Golão, faça favor, dispõe de 16 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que foram colocadas. Eu começo por dizer uma coisa que é óbvia e constatei que Vossas Excelências terão oportunidade, a breve trecho, de ouvir responsáveis locais das regiões autónomas a propósito deste mesmo assunto. Portanto, com maior propriedade, e não quero enjeitar de forma nenhuma responsabilidades em torno da definição de políticas de âmbito nacional relacionadas com o consumo de substâncias psicoativas e outros comportamentos aditivos, mas de facto há um conhecimento da realidade local que nos escapa, sobretudo naquilo que é a interação diária com os serviços e com as respostas existentes. Eu diria que é fundamental para que seja possível enfrentar de forma adequada este fenómeno, ou estes fenómenos relacionados com o uso de substâncias psicoativas, ter um maior conhecimento do que é que efetivamente circula. Como foi dito por um dos senhores deputados, em muitas, creio que pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, em muitos casos nós não sabemos, e de facto, como atuar, muito menos na presença do consumo de substâncias que desconhecemos em absoluto. Portanto, penso que seria fundamental uma mais apertada monitorização daquilo que efetivamente circula nas regiões, como no todo o país. Aqui no continente temos vindo a desenvolver políticas que passam, por exemplo, pela possibilidade de praticar o drug checking, ou seja, do próprio consumidor fazer analisar uma amostra do produto que se propõe consumir para saber o que é que vai utilizar. Pensamos que era fundamental, e penso que está em desenvolvimento, a instalação de uma extensão, chamemos-lhe assim, na Madeira, do Laboratório de Polícia Científica, da Polícia Judiciária, enfim, que dispõe naturalmente de elementos e de meios para um muito mais perfeito conhecimento das substâncias. Eu penso que isso seria fundamental, isto para que seja possível também aumentar a eficácia dos tratamentos disponíveis. Se é certo que, em muitos casos, o tratamento de pessoas com intoxicações agudas relacionadas com determinadas substâncias não pode ser senão sintomático, seja para reverter eventuais surtos psicóticos ou outros episódios do mesmo tipo, seja com medidas de suporte de vida, em alguns casos, mas há outros em relação aos quais é possível ter uma atuação mais específica e utilizar medicação, intervenção medicamentosa de caráter diferente. Portanto, um maior conhecimento dessa realidade parece fundamental. Por outro lado, parece-nos também fundamental que aquilo que tem sido o princípio, de alguma forma, um princípio fundador das políticas portuguesas em matéria de drogas, que seja mantido e aprofundado também e adequado às realidades locais. E esse princípio fundamental, do meu ponto de vista, tem a ver com uma abordagem equilibrada entre a redução da oferta e a redução da procura. Portanto, continuamos a acreditar que a redução da oferta a cargo das forças policiais e aduaneiras, a intervenção dissuasora da presença policial, a intervenção
também com a referência ao sistema de dissuasão existente, que tem exatamente como foco o fazer a interface entre a área da redução da oferta e a área da redução da procura, permitindo-nos chegar a utilizadores de substâncias e fazer interagir com eles pessoal da área da saúde, que de outra forma nunca tem acesso a eles. Penso que era fundamental. Portanto, um aumento da eficácia, o aumento de meios, o reforço de meios relacionados com esta interface e depois, por outro lado, com o aumento da disponibilidade e acessibilidade e qualidade dos tratamentos disponíveis, não é desprezível aqui, quando falo em aumento da qualidade, o tal conhecimento das substâncias efetivamente utilizadas, porque haja uma intervenção mais específica. Portanto, tudo isto me parece ser a chave para relançar políticas mais eficazes nestas matérias. Senhora Deputada, aliás, o Sr. Deputado Francisco César, dos Açores, falou da grande prevalência do uso de drogas. Eu penso que nós estamos a assistir a um fenómeno de âmbito nacional. Isto não acontece só nas ilhas, provavelmente há uma maior visibilidade nas regiões autónomas, mas assistimos a esse fenómeno também aqui, com características diferentes. Já tive a oportunidade em várias ocasiões de dizer a Vossas Excelências, partilhar convosco a minha leitura simplista, sem dúvida, mas que tem a ver com o seguinte: as pessoas basicamente usam drogas, usam substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas por um de dois motivos. Ou para potenciar o prazer, e é fundamental que no nosso discurso sobre drogas nunca nos esqueçamos do que é a busca do prazer e centrar um bocado o nosso discurso em vez da ideia de as drogas são más, as drogas são boas. E são tão boas que, em muitas circunstâncias, se tornam a única fonte de prazer de que as pessoas são capazes de usufruir. E se raciocinarmos nestes termos, provavelmente entendemos melhor o que se passa. Aquilo que, em determinados momentos, é tido como o potenciar do prazer, em momentos da calmia, de bem-estar social, e temos um recrudescimento das drogas ligadas ao lazer e ao potenciar do prazer, nomeadamente estimulantes, nomeadamente êxtase, cocaína, etc. E depois, em momentos de maior sofrimento social, individual e coletivo, temos um recrudescimento das drogas ligadas ao alívio do desprazer. E aí temos a heroína, tipicamente, o álcool, que dá para tudo, dá para todos os contextos, mas sobre os tranquilizantes, o abuso dos antidepressivos, enfim, uma série de substâncias psicoativas que são procuradas pelos indivíduos no sentido de aliviar o seu sofrimento. E penso que temos o caldo de cultura perfeitamente criado para que essa motivação para o uso de substâncias esteja presente na nossa sociedade no momento atual. Estamos ainda no rescaldo de um período de intenso sofrimento e de grande... Aliás, nem estávamos bem refeitos do período da crise da dívida soberana, quando veio a questão da pandemia. E agora, dificuldades acrescidas, também ocasionadas pela guerra e todas a sua cadeia de consequências. Isto vai impactando na vida das pessoas, no dia-a-dia das pessoas. E temos de ter consciência disso. E é fundamental que consigamos fazer diagnósticos e atualizá-los para percebermos alguns fenómenos que vão acontecendo. Isto acontece nas ilhas, acontece, todos sabemos, os deputados têm acompanhado seguramente, o que se passa em cidades como o Porto, por exemplo, em que aquilo que parecia, um fenómeno mais ou menos controlado, contido, de repente ganha um afloramento e ganha uma visibilidade perfeitamente inesperada. Não tão inesperada se estivéssemos acompanhando e tivéssemos tido a oportunidade de desenvolver as respostas adequadas à medida que os primeiros sinais desse fenómeno fossem acontecendo.
Isto conduz-me aqui a uma das perguntas que foi formulada. Eu peço desculpa se não conseguir identificar imediatamente quem me a colocou, mas tem a ver com a questão organizativa. Penso que não pode ser também ignorado o facto de, na sequência da extinção do serviço vertical que se dedicava a estas matérias, ocorrida em 2012, a extinção do IDT, que era um organismo com a capacidade de pensar as políticas e aplicá-las diretamente no terreno, através de meios próprios, aquilo que aconteceu foi um split entre o atual SICAD, enquanto direção-geral e completamente desprovido de capacidade de intervenção no terreno, e a atuação das administrações regionais de saúde, cada uma delas coordenam as unidades anteriormente conduzidas pelo IDT. O que acontece é que a filosofia desta intervenção é aquela que eu estava a tentar enunciar. Primeiro, um diagnóstico, e um diagnóstico territorial tão circunscrito quanto possível, pelo menos ao nível do distrito ou ao nível da região. Identificação dos problemas com clareza, identificação dos meios disponíveis para os enfrentar, identificação do que é necessário desenvolver para enfrentar os problemas, chamadas áreas lacunares. Dispomos de alguns mecanismos para mobilizar, em complemento à atividade dos serviços estatais, aquilo que é a intervenção de organizações não governamentais, ONGs e PSS, que é, no nosso caso, o chamado PORI, Plano Operacional de Respostas Integradas. Quando identificada uma área lacunar, uma área à qual não conseguimos chegar, prevenção, temos aqui um território com características e onde identificamos problemas muito específicos. Os menores que usam a exposição à intervenção de traficantes. O que é preciso mobilizar para aqui? Forças de segurança? Mas respostas preventivas? Trabalho de reinserção ou de melhoramento das circunstâncias sociais de uma determinada comunidade? Quem é que é preciso mobilizar para enfrentar estes problemas identificados? E quando percebemos que o Estado não consegue lá chegar pelos seus próprios meios, ver a possibilidade de lançar concursos e de mobilizar, através desses concursos, com toda a clareza e toda a transparência, para que entidades não estatais desenvolvam também, devidamente enquadradas, a sua atividade nessa matéria. Isto tem sido muito efetivo, por exemplo, na cidade de Lisboa, apesar de todos termos também consciência de que enfrentamos novos e grandes desafios na cidade ou na zona da Grande Lisboa, o que é facto é que tem sido possível acorrer e oferecer respostas às pessoas, nomeadamente aos grupos mais desorganizados dos utilizadores de substâncias psicoativas. Penso que não é pelo endurecimento do estatuto legal das substâncias. Tivemos, aliás, a grande experiência de nos tornarmos muito mais eficazes no enfrentamento dos problemas ocasionados pela epidemia da heroína, que foi, de facto, a droga com o efeito deletério mais importante na nossa sociedade nos anos 80 e 90. Fomos mais eficazes a partir do momento em que descriminalizamos e em que pusemos o foco na oferta de cuidados sociais, de suporte, de suprir às pessoas os níveis mais básicos da sua dignidade, para que a partir daí seja possível trabalhar a mudança nos estilos de vida, a mudança nos consumos, e isso aconteceu neste quadro. Penso que, aliás, partilhamos esta convicção de que não é pela via do endurecimento das medidas legais ou mesmo do estatuto atribuído a determinadas substâncias que conseguimos uma maior eficácia. Conseguimos sim com respostas de proximidade, com aproximação, com a interação direta com os consumidores, através de equipas de rua, através de centros de abrigo, centros de acolhimento, onde seja facultado às pessoas o suporte às suas necessidades mais básicas. Permitam-me, enfim, não queria ser, mas gostaria de partilhar. Eu, na semana passada, estive na Suécia
como sabem, exerce a presidência da União Europeia num encontro de coordenadores nacionais de droga de toda a União Europeia. E o tema da nossa reunião, em cada uma das presidências há normalmente uma reunião de coordenadores. E o tema destas era, o tema deste encontro era sobre as respostas a oferecer a jovens mais desorganizados, com abandono escolar precoce, que não são muitos, mas são alguns, apesar da Suécia, enfim, com a sua organização, conter muito esses fenómenos. Mas em dado momento fomos visitar uma resposta residencial para jovens mais desorganizados. E às tantas constatamos com alguma estupefação que nessa resposta residencial não era fornecida alimentação. E então os jovens que ali pernoitavam em ótimas instalações, etc., tinham que sair para procurar comida. E um dos sítios onde procuram comida é no supermercado em frente, onde fazem verdadeiras razias de assaltos. E isto causa grande perplexidade ou grande espanto às autoridades. Ora bem, se não se oferecem os níveis mais básicos de satisfação das necessidades das pessoas, não se pode esperar outro tipo de comportamento que não enfim, algum comportamento disruptivo deste tipo. Portanto, aquilo que penso é que é fundamental que as várias entidades com responsabilidades, seja a nível local, regional, das regiões autónomas, etc., seja aqui a nível da nossa intervenção no continente, que seja possível reativar o papel das intervenções ou dos diagnósticos realizados localmente, com a participação das autarquias, mas com a participação da Segurança Social, da saúde, outras áreas da saúde que não apenas as vocacionadas para os comportamentos aditivos e dependências. E toda essa gente, todos esses representantes construam juntos aquilo que cada um pode oferecer. Isto é válido para as ilhas, é válido para Lisboa, é válido para o Porto, será válido para todas as cidades e vilas do nosso país onde estes fenómenos estão presentes. Portanto, a nível local, a nível territorial, tão circunscrito quanto possível, é fundamental que as várias entidades intervenientes consigam mobilizar-se e trabalhar juntas na construção de planos. Não sei se já... Finalmente, Sr. Presidente. Eu não queria deixar sem resposta, nomeadamente, as perguntas muito concretas que o Sr. Deputado Pedro Frazão me dirigiu, nomeadamente as estratégias para combater o aumento dos consumos. Penso que, francamente, passa muito por aqui, pelo bem-estar da sociedade. Portanto, e esta parece uma lapaliçada, perdoem-me a expressão, mas é muito por aí. Se estamos, sobretudo, preocupados com aqueles consumos que têm a ver com a necessidade de aliviar o sofrimento que indivíduos e sociedade vão manifestando. Programas específicos para a cannabis e para o álcool. Quer num caso, quer no outro, existe uma enorme complacência social relativamente ao uso e uma diminuta percepção de risco pelos jovens e menos jovens. E essa é uma das áreas fundamentais para o desenvolvimento de intervenção preventiva. É evidente que a informação não é tudo, a propósito dos riscos. Pensamos que a intervenção preventiva deve ser muito mais dirigida ao desenvolvimento de capacidades sociais e à capacidade de fazer escolhas informadas, mas perfeitamente informadas, mas isto passa também pelo desenvolvimento da literacia e pelo trabalho de proximidade junto de jovens e mais jovens. É importante dizer que, por exemplo, no que diz respeito ao álcool, que é sempre uma preocupação presente nas conversas em torno destas questões, onde assistimos a um maior aumento de consumos nos últimos anos, nem sequer foi entre os mais jovens, foi em pessoas já mais crescidinhas, pessoas dos 30 e tal, 40 anos.
E isso, se calhar, teve também a ver com os tais momentos de sofrimento social. Por último, Sr. Presidente, e agradeço a sua indulgência. Depois do finalmente ao por último, dizer que, apesar do enorme esforço que no atual arranjo organizativo as ARS, as suas DICAD e as unidades de intervenção local têm feito para enfrentar, enfim, estes problemas, o que é facto é que, comprovadamente, o modelo organizativo atual não funcionou. Por isso, penso não cometer nenhuma inconfidência e penso estar exatamente de acordo com aquilo que estará a acontecer. Terá entrado muito recentemente no circuito legislativo uma proposta de lei que constitui um instituto para os comportamentos aditivos e em vez de CICAD atual, aquilo que estará em circulação será o diploma constitutivo do ICAD, que volta a congregar no mesmo organismo a capacidade de pensar as políticas e de as executar no terreno e que esperamos que esteja em funcionamento ou que entre em funcionamento com o Orçamento de Estado do próximo ano, do ano 2024. Portanto, esperamos com isso ter condições para voltar a ser mais efetivos no nosso trabalho. Esperemos que sim. Muito obrigado, Dr. João Golão. Vamos iniciar a segunda ronda, terminada esta primeira. Dou a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco César. Um minuto. Eu, na prática, não é para... É sobretudo para fazer um pequeno comentário e dizer, eu primeiro agradecer aquilo que nos transmitiu e salientar aqui algo porque nos parece fundamental e que às vezes os meus colegas acabam por não ter bem essa percepção. No caso das regiões autónomas, toda essa intervenção e prevenção é feita pelas regiões autónomas. Quando há pouco se pediam os números sobre internamentos, quando se falava no conjunto de políticas de tratamento, de prevenção, de intervenção, as regiões autónomas têm competências próprias sobre esta matéria e podem até optar por seguir estratégias, geralmente diferentes, do que aquelas que são seguidas a nível nacional. E muitas vezes fazem, na maior parte das vezes não fazem, mas às vezes há abordagens ligeiramente diferentes. A razão pela qual fiz estas perguntas tem a ver com algo que é diferente, que é, eu acho que as autoridades regionais, neste momento, tendo em conta a dimensão do fenómeno, por si, não têm uma capacidade de resposta, vou já terminar, não têm capacidade de resposta para o que está a acontecer e, portanto, precisam de uma percepção e uma ajuda do que está a ser feito a nível nacional em todas as dimensões, quer ao nível de quem trata disso cá fora, quer ao nível das forças de segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Grupo Parlamentar do PSD, um minuto, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Dr. João, pelos esclarecimentos anteriores. Agradeço também ao colega, ao Sr. Deputado Francisco, pelas palavras que acabou de dizer, até porque eu ia fazê-lo como coautora deste pedido de audição, porque a saúde nas regiões autónomas está regionalizada, portanto é importante perceber esta separação de poderes, mas efetivamente o problema é grande e tem uma dinâmica muito transversal e por isso vemos o envolvimento das Nações Unidas, da União Europeia e achamos que também sozinhos, mesmo que eventualmente com estratégias diferentes, que a Madeira tem tentado seguir um caminho não necessariamente igual e por isso tem liderado alguns processos, sabemos que temos que envolver todos e por isso aproveitamos este momento para chamar a atenção destas necessidades. Gostava se pudesse nos falar aqui, falou-nos do Porto. Nós temos uma percepção pública do que está a acontecer no Porto, também no Funchal e noutros locais também da região. Gostava que nos abordasse mesmo esta questão de segurança/saúde, os impactos que isto tem. Já nos falou aqui do assalto, os assaltos nos supermercados. Penso que se calhar é uma dinâmica que se depois constrói à volta disso. Gostava de saber a sua opinião, porque não teve a oportunidade de me falar nisso na primeira vez. E falou-nos aqui também da necessidade de conhecimento, monitorização, do estudo dos problemas, meios e respostas. Quem é que o deverá fazer?
é o CICAD, é o tal ICAD. Quem é que deverá ter essas competências e que eu acho que aí, por exemplo, o estudo poderá, de uma forma optativa, envolver, por exemplo, as regiões autónomas. Deve ser solicitado ou perguntado às regiões autónomas se pretendem fazer parte desse mesmo estudo nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. O Grupo Parlamentar do Chega dispõe de 1 minuto. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Muito obrigado, Frazão. Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. João Golão, muito obrigado pelas suas respostas. O Partido Chega acompanha no seu diagnóstico. De facto, também achamos que para combater a toxicodependência temos que responder ao nível mais básico das populações, nomeadamente no acesso ao SNS, e vemos que neste momento quase 1.700.000 portugueses não têm médicos de família e os hospitais têm rotações de encerramentos. Os portugueses não têm acesso à escola de qualidade e, portanto, os jovens muitas vezes são enfrentados com escolas que estão vazias de professores, consequentemente em greve, já depois de terem passado 2 anos de pandemia, onde foram também necessariamente menos bem acompanhados. Os portugueses não têm acesso a uma justiça eficaz, onde os processos de justiça nesta área da toxicodependência e do tráfico de drogas também não são resolvidos. Os portugueses não têm acesso a forças de segurança capacitadas para controlar e diminuir as forças obscuras que fazem o tráfico de drogas em Portugal e, de facto, existe um enorme déficit de bem-estar na nossa sociedade e isso poderá, obviamente, estar a contribuir para o aumento da toxicodependência em Portugal. E também acompanho o Sr. Doutor quando diz que uma droga vem aliviar o desprazer e retirar o sofrimento da realidade nacional. O Sr. Doutor é médico também e sabe muito bem que a diferença entre droga e medicamento é apenas o facto de ele ser utilizado com prescrição médica ou ser utilizado por livre-arbítrio e fora do sistema do medicamento. E, portanto, aqui, por exemplo, na cannabis, é exatamente isso que se põe. É que estão a tentar pôr em confronto duas ideias, que é a cannabis como uso recreativo ou a cannabis como uso medicamentoso. E, de facto, para aliviar o sofrimento e para trazer uma resposta ao desprazer, nós não podemos confundir estas duas perspectivas. E, neste momento, nesta Casa, nós temos já deram entradas várias iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda para a legalização da cannabis, agora deu entrada uma da Iniciativa Liberal. O Sr. Doutor esteve aqui em dezembro e disse-nos esta frase: não acredito que a legalização da cannabis seja um caminho de eficácia para o combate à toxicodependência. Foram exatamente essas as suas palavras. Obrigado, que eu memorizei. Gostava que o Sr. Doutor revisitasse essa sua posição, uma vez que vamos ter brevemente que analisar essa iniciativa legislativa que nos volta a falar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousada a palavra à Iniciativa Liberal, dispõe de 1 minuto, Sra. Deputada. Peço desculpa, Sr. Presidente, queria só, faça favor. interpelação à mesa. Desculpe. Queria só pedir a distribuição aos senhores grupos parlamentares e ao Sr. Doutor esta notícia de 2019 que nos dá conta que o consumo de cannabis e os surtos psicóticos aumentaram em 30 vezes depois... Faça favor, Sr. Deputado. Não tenho condições, Sr. Presidente. Diga. Vamos deixar o Sr. Deputado. Faça. Sr. Presidente, eu acabei de ouvir um à parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista dizendo que eu quero lá saber daquilo. Eu penso que isto não são termos de se dirigirem a um deputado que está a pedir a distribuição de um documento. Faça favor. Estamos hoje na Conferência de Líderes, os líderes dos nossos grupos parlamentares, a discutirem o modus operandi e o comportamento dos deputados disciplinarmente, tanto nas comissões como em plenário. E, portanto, parece-me absolutamente lamentável que um deputado comunista venha a esta Comissão de Saúde dizer que eu quero lá saber daquilo, quando um deputado democraticamente eleito está a pedir a distribuição de um documento. Sr. Deputado, faça favor de terminar. Portanto, repudio totalmente esta parte que ouvi da parte do Sr. Deputado do Partido Comunista e que fique registado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso prosseguir? Posso prosseguir, Sr. Presidente? Diga. Posso prosseguir? Faça favor de terminar, Sr. Deputado. Eu vou reiniciar, então, com as melhores condições. Não, vai terminar, Sr. Deputado. Vou pedir a distribuição aos senhores deputados de grupos parlamentares e aos senhores convidados nesta audição uma notícia de 2019 que nos dá conta que os surtos psicóticos originados no consumo da cannabis aumentaram 30 vezes. Esta notícia tem por base um estudo da Faculdade de Medicina do Porto, onde é citado o próprio Dr. João Golão, dizendo que estava surpreendido com este aumento e dizendo até que 53% dos pedidos de ajuda que recebem no CICAD são relativos a consumo de cannabis. E é este o documento que eu quero distribuir por todos os grupos parlamentares, incluindo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, muito obrigado, está no meu direito deputado. de distribuir documentos. Muito obrigado. Os serviços assim procederão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro dispõe de 1 minuto e vamos ouvi-la, por favor. Senhores deputados, estamos numa audição. Sra. Deputada Joana Cordeiro dispõe de 1 minuto. Faça favor, Sra. Deputada. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente.
eu não tenho mais nenhuma pergunta nesta fase, até porque temos outra audição a seguir que vamos continuar a falar sobre este tema. Queria agradecer as informações que aqui nos prestou, mas queria também aproveitar para responder ao deputado Francisco César. Obviamente eu compreendo a autonomia dos governos regionais, mas estamos aqui numa audição sobre a situação das drogas nas regiões autónomas, e o que eu estou a aproveitar esta audição é, tendo cá o Dr. João Golão, que é uma autoridade mundial sobre a política de drogas, obviamente poderia ter mais conhecimento que nós temos sobre esta situação, portanto o Dr. João Golão responde àquilo que tiver informação, àquilo que quiser, e nós fazemos as perguntas que quisermos. Portanto, queria só esclarecer este pormenor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar a palavra um minuto, o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, deixar uma palavra para os nossos convidados, que nos merecem o maior respeito e por aquilo que aqui nos trouxeram, os esclarecimentos que nos trazem. E, nesse sentido, se de alguma forma houve alguma alibi para que houvesse aqui algum desrespeito pelos nossos convidados da nossa parte do Grupo Parlamentar do PCP, lamentamos e peço imensa desculpa aos nossos convidados. Relativamente à matéria, o que importa é que nós discutamos aqui os problemas com que o povo português se confronta. De facto, o Sr. Diretor trouxe-nos aqui uma boa nova, que finalmente já vimos a luz ao fundo do túnel, e isso deve-se, de facto, a uma capacidade e no qual vemos quer o Sr. Diretor, quer toda a sua equipa, numa luta e, de facto, numa vencer de muitas resistências para que este modelo organizativo local, que de facto está mais do que identificado e diagnosticado que não funciona, seja revisto e seja então criada uma entidade única que, como foi já aqui anunciado, esperemos que venha rapidamente esse processo legislativo. E nesse sentido, naturalmente, que nos preocupa que a questão que em concreto que estamos aqui a discutir relativamente às nossas ilhas tem a ver também, a questão que quero aqui deixar e a apreciação tem a ver com as estruturas de coordenação locais do combate à droga e às toxicodependências, de que forma é que o alargamento, quer nas respectivas competências, quer na definição, quer seja na execução das políticas, pode de facto contribuir para que seja muito mais ajustada, porque parece-nos a nós que importa, daqueles que foram os esclarecimentos, importa duas coisas. Por um lado, respostas integradas, com o tal equilíbrio entre a redução da oferta, a redução da procura, mas respostas integradas na prevenção, no tratamento, na dissuasão, na redução dos riscos, na minimização dos danos, na reinserção social. Para terminar, e o que é que isto necessita? Naturalmente, de muita articulação de todos aqueles que estão no terreno. E por isso é que eu acho que estas estruturas de coordenação, neste caso regionais, e perceba a questão que o deputado Francisco César aqui deixou, que é uma questão regional, poderá ter aqui uma outra organização, mas a definição das políticas e a sua execução, naturalmente, haverá aqui também uma forma de se avaliar qual é o caminho e mais adequado para se fazer aqui a este nível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, o Dr. João Golão dispõe de 5 minutos. Faça favor, doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado uma vez mais, senhoras e senhores deputados, pelas questões colocadas. Relativamente à organização e à colaboração a estabelecer com as autoridades regionais, eu gostaria de dizer que estamos e sempre estivemos completamente disponíveis para a participação e para o apoio de que as estruturas regionais possam crescer. É sabida, é conhecida a autonomia, a vasta autonomia regional, mas dentro do respeito pelas competências, o CICAD, ou o futuro ICAD, estará naturalmente disponível para colaborar. E, em termos individuais, mais pessoais, posso dizer que tenho tido uma relação bastante estreita com as autoridades, nomeadamente a Madeira, francamente mais próxima do que em relação aos Açores. Tive a oportunidade e a honra de participar numa iniciativa do Partido Comunista Português no Funchal, a propósito exatamente deste problema que aqui nos convoca. Aquilo que me foi transmitido no momento pelos organizadores foi de que nunca tinha havido uma iniciativa que tivesse suscitado tanto interesse e tanto envolvimento da população
como aquela em que participei, e isso deixou-me naturalmente muito satisfeito. Ficaram algumas dúvidas que eu não consegui esclarecer na interação com os participantes dessa sessão. A tal questão da produção local, que enfim, eu penso que era importante nós termos uma percepção mais clara do que é que acontece efetivamente relativa à produção de novas substâncias psicoativas. Depois dizer que representantes das regiões autónomas dos Açores e Madeira participam de pleno direito em estruturas de coordenação nacional, nomeadamente no Conselho Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, estruturas de coordenação nacional que aguardamos sejam também alargadas a um escopo mais vasto e passem a ser estruturas de coordenação nacional para os comportamentos aditivos e dependências, aqui englobarmos outras temáticas como o jogo ou, enfim, outros comportamentos aditivos sem substância. Temos ainda pendente, para além do alargamento das estruturas de coordenação nacional, a aprovação do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2021-2030. Estamos a guiar-nos por ele, mas não está formalmente aprovado, e isto seria importante que acontecesse, e assenta em 3 pilares, de forma ligeiramente diferente daquilo que era a abordagem tradicional, a redução da oferta versus redução da procura. Este novo plano assenta nos pilares empoderar, cuidar e proteger. O que, do nosso ponto de vista, dá uma maior abrangência e uma maior consistência às intervenções. E respondendo a uma pergunta há pouco feita pela senhora deputada Joana Cordeiro, acerca da adequação às faixas etárias, está previsto também, portanto, este plano tem, enfim, é quase um chavão, mas é aquilo que pretendemos que seja o mais centrado no cidadão possível, desenvolvendo estas várias áreas e atuando nos vários contextos onde o cidadão se movimenta, desde o recreativo ao escolar, enfim, aos mais variados, ao militar, o que seja, ao prisional, ao desportivo, enfim, todos os contextos, mas também em todas as faixas etárias, com medidas específicas dirigidas a grupos etários, desde a criança por nascer, e aqui temos o impacto, por exemplo, das substâncias psicoativas e em particular do álcool na criança, no feto, na criança por nascer, e em todas as faixas etárias do desenvolvimento do cidadão. Portanto, aquilo que preconizamos, aquilo que queremos desenvolver e que temos vindo a fazer é aplicar medidas específicas relacionadas com os contextos e com os grupos etários. A questão da cannabis. A questão da cannabis é evidente que não seria o foco, digamos assim, desta nossa audição parlamentar, mas naturalmente conhecemos a proposta legislativa agora apresentada pela Iniciativa Liberal. Fomos chamados a produzir um parecer, no qual estamos a trabalhar, mas posso adiantar que a nossa posição é conhecida, quer dizer, continuamos a ter dúvidas sobre a eficácia, sobre se seremos mais... Acho que todos estamos de acordo que a cannabis não é um produto, ou os produtos de cannabis não são inócuos. Causam, de facto, surtos psicóticos, ataques de pânico, etc. Agora, seremos mais eficazes a controlar esses efeitos negativos do uso de cannabis num contexto proibicionista, chamemos-lhe paternalista, como designa a Iniciativa Liberal no seu projeto, um paternalismo exercido pelo Estado, no sentido de proteger o cidadão de coisas que reconhecidamente têm o potencial de lhe fazer mal, ou seremos mais eficazes através de uma atitude reguladora, que não apenas liberalizadora, como parece ser um pouco o intuito deste diploma, permita-me a parte. Senhor Presidente, francamente, não sei se ainda temos... não, se calhar já... Temos uma segunda audição. Temos uma segunda audição do João Galão. Muito obrigado pelas suas respostas, agradeço aos seus deputados. Terminada esta audição, vamos entrar na audição seguinte. Audição do Sr. Diretor-Geral
do CICAD, Dr. João Golão. A requerimento agora do Partido Socialista sobre a problemática do tráfico e consumo de droga na cidade do Porto. Grupo parlamentar requerente é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como disse, para usar da palavra, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada, vamos só esperar um segundo para permitirmos que os seus deputados... 30 segundos para os seus deputados se comporem.